Bem, o tema não preciso dizer, vocês acabaram de cantar, né? E eu sei que é um tema bastante interessante, porque eu sei que não só você, mas já aconteceu comigo, principalmente no início da caminhada. Eu ao longo do tempo, eu vinha pensando, qual é o meu chamado, né? E é muito comum a gente ouvir essas declarações no corpo de Cristo. Talvez, quando você estava lá fora, o que vinha na sua cabeça era com relação ao seu futuro, à sua profissão, o que você vai fazer na sua vida, qual é o propósito do seu nascimento. Mas eu quero dizer que está alinhado a essas coisas. E o interessante é que na igreja a gente vê isso com maior claridade. E eu sei que isso é de propósito. E eu quero já confirmar o que nós acabamos de cantar, que todos nós nascemos com o chamado. Todos nós. E o que difere são essas variedades de chamados. E o importante é a gente entender esse princípio para que, quando chegar o tempo de cumprir o chamado, de entrar no chamado, você fazer isso com fidelidade. Amém, irmãos? Nós somos despertados quando inserido no corpo de Cristo. E se você analisar o próprio termo corpo de Cristo, nos sugere a pensar da funcionalidade que tem o corpo. Não é verdade? Tem a mão, tem o pé, tem o olho, tem a cabeça. E não é difícil de entender quando a gente vê nas Escrituras os apóstolos, citando, o apóstolo Paulo principalmente, citando a respeito do corpo, Cristo citando a respeito do corpo. Então, naturalmente, irmãos, ou espiritualmente falando, isso está conjecturando, trazendo o conceito de igreja como o corpo de Cristo, nos leva a pensar, se eu faço parte do corpo, eu tenho uma funcionalidade. E às vezes na cabeça de muitos crentes, e eu também já pensei assim, acreditar que o chamado é apenas aqui dentro da igreja. E a gente vai quebrar um pouquinho aí umas pedrinhas, tá? Para deixar você bem fortalecido nesse princípio que é de Deus. O próprio termo igreja também nos sugere a pensar dessa forma. Eclésia, que no grego, o verbo original no grego, se chama ekakalen, Tem uma abreviação aqui, eka, que significa chamar, e kalen significa fora, chamar fora, ou seja, o significado da igreja, chamados para fora, ou convocação. Dentro daquilo que nós fomos chamados para fazer alguma coisa nessa vida, a igreja também, ela insere num contexto de convocação. E graças a Deus, irmãos, vale a gente pensar um pouquinho da importância da igreja no nosso chamado, na nossa vida. Talvez no tempo que você estava lá fora, lá no império do capiroto, graças a Deus você não faz parte mais desse império, você estava levando, deixa a vida me levar. E aí quando você percebeu quem você é em Cristo, os pensamentos mudaram. Não é assim que aconteceu conosco? Começa a dar sentido um pouco à nossa existência. Porque a Bíblia fala quem eu sou, quem eu posso, o que eu posso fazer nele. Então, essas ferramentas, essas disponibilidades, não é à toa isso. O que eu fui colocado, inserido, no processo de retirada de uma outra atmosfera e colocado nessa novidade de vida, tem uma finalidade. O Espírito Santo dentro de você, a funcionalidade do corpo, os dons. Irmãos, o tempo todo a Bíblia ele vai nos revelando a respeito daquilo que nós fomos chamados para fazer. Se você não se atentou a isso, eu quero motivar você a pensar, a olhar para esse lado. A igreja foi despertada para isso. Irmãos, quando me converti, eu não estava muito ligado a essa questão de chamado. Eu sei que
Não há nada de errado quando alguém se converte e já tem a mentalidade de ser alguém, de alcançar o ministério, de fazer a obra do Senhor, desejar o ministério. Não há pecado nenhum nisso, mas particularmente eu nunca me preocupei com isso. E ao longo do tempo, né, vendo pessoas e percebendo a experiência que é fazer a vontade de Deus, foi me despertado um desejo de servir no corpo, né? Eu já contei um pouquinho a minha história aqui, muita gente já conhece, mas eu sou um tipo de membro que já participei de vários departamentos, até de grupo de senhoras. Eu já comandei grupo de velhinhas, foi ou não foi? Grupo de velhinhas. Era velhinha, tinha umas velhinhas lá, que era uma bênção, né? Grupo de homens, ministério de música, jovem, adolescente, criança, e aí sim podia. Som, mesa de som, faxina, capina, tudo. E é muito bom isso. Só que assim, ao longo do tempo eu não esquentava a cabeça com isso, né? O desejo do meu coração era servir o corpo de Cristo, né? E aí acredito que houve um despertamento da parte do Senhor me preparando para cumprir, para entrar exatamente no chamado. E eu louvo a Deus por isso, né? Possa ser que algumas coisas aconteçam na minha vida, dentro do meu chamado, ou entre num outro processo, é possível acontecer isso, mas é maravilhoso, irmãos, quando a gente está no centro da vontade de Deus. Volto a dizer que não tem problema algum se você que está começando agora, né, ou já tem um tempo no Evangelho, já tem um desejo no coração de servir ao Senhor em diversas áreas no corpo de Cristo. É bênção isso, precisa acontecer. Mesmo que você não saiba qual é a área que você vai estar lotado ou é o seu chamado. Eu acho que essa vamos dizer assim, essa preocupação excessiva de busca do chamado, em certo momento pode atrapalhar. Mas, irmãos, eu quero motivar você, mesmo que você não saiba o seu chamado, mas se envolva, até porque você só vai identificar o seu chamado fazendo alguma coisa. Ah, não faço nada não, estou esperando um chamado, vi um anjo com uma cartinha, aí eu estou chamado. Não existe, eu ouvi um profeta lá, estribuchando todo e botando a mão na sua cabeça, eis que... Não, irmãos. Eu acho até bacana, o Ministério da Vida até incentiva. Uma coisa que eu percebi no Ministério muito forte é que o Ministério da Vida trabalha bastante para que você se identifique no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Você está comigo? Deixa eu falar uma coisa aqui, não sei se vai deixar você um pouco triste. Não há presunção alguma da minha parte que no final dessa ministração você já saiba qual é o teu chamado. Não há garantia nenhuma. Você alegrou com isso? O pessoal está cheio de igreja, de repente, hoje eu vou saber qual é o meu chamado. Não, irmão. De repente eu posso até piorar, a situação. Me perdoe já antecipadamente. Mas o propósito, irmão, dessa ministração é mostrar para vocês as fases de um chamado. E entendendo as fases do chamado, vai lhe ajudar bastante. Muito. Você não tem ideia. Existem fases no chamado do ser humano que praticamente todos precisam passar. Já sei que uma das fases, todos aqui já passaram. Então são 4 fases de um chamado: recebimento, segundo, reconhecimento, terceiro, desenvolvimento, ou seja, dentro do chamado, e outro, o cumprimento, a parte final, onde você está no chamado e vai até o final. E isso aí, irmãos, é um desafio para muita gente hoje. Tem gente que entra no chamado, sai, aquela confusão toda, você sabe muito bem o que acontece, né? Entra algumas fantasias na cabeça, né? Algumas modas aí no mundo gospel, e a pessoa sai do chamado, sai daquilo que Deus chamou para ela ser. Então essas 4 fases, irmãos, é super importante. Você pode repetir comigo para a gente gravar isso? Primeiro, recebimento, fala. Reconhecimento, desenvolvimento e cumprimento.
E eu vou falar de cada fase desse chamado. Você está atento aí? Primeiro, irmãos, recebimento. Volto a dizer que todo ser humano nasce com um chamado. Todo ser humano. Graças a Deus. E a gente pode pegar um exemplo aqui do profeta Jeremias, lá no Velho Testamento, que uma coisa que Deus deu uma palavra para ele. E, na verdade, aqui mostra exatamente, irmãos, o que acontece com a nossa vida. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, você pode abrir. Abra lá. Pode continuar, queridão, bem baixinho. Quiser botar uma cadeira para o André ali, ele vai tocar aí até... Vai cumprir o chamado dele aí também. Acharam aí? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Você percebeu aí? Olha só o que ele cita aqui, irmãos, presta atenção. Antes que eu te formasse no ventre materno. Irmãos, o que vem na sua mente imediatamente quando você lê isso? Ele está falando exatamente do espírito do homem. E a gente sabe a nossa história. Nós somos espírito, não é verdade? Temos uma alma e habitamos no corpo. Quando Deus ele fez o homem, ele façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E quando Deus ele fez Adão, né, ele pegou lá do pó da terra, fez lá Adão, mas ainda não tinha vida, e soprou nas suas narinas, e a partir dali ele se tornou alma vivente. E o texto aqui, irmãos, me chama muita atenção, que ele fala assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E sabe de uma coisa, irmãos? Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, ele conhecia você. Aleluia. E não para por aí. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, antes de ele nascer, ele já tinha um chamado. Meu Deus do céu. Sabe que isso me faz lembrar, irmãos, e eu quero abrir um parêntese aqui só para a gente refletir um pouquinho. A ciência não entende o espírito do homem, não conhece o espírito do homem. Nós sabemos pela palavra. E é por isso que a igreja tem um papel fundamental da gente perceber quem nós somos. Não é isso que eu falei no início? Não é isso que nós conversamos? A ciência não conhece, porque na mentalidade, né, daquelas pessoas que estudaram, se conhece ou tem uma vida a partir da concepção, do juntamento do espermatozoide com o óvulo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós existimos antes de até mesmo estar no ventre das nossas mamães. Então, irmãos, questão do chamado é algo muito mais profundo do que você imagina. Quando Deus formou Adão, ele soprou em suas narinas. A gente pode ver também, não precisa abrir, para a gente confirmar isso, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Até mesmo, irmãos, a gente pode ver essa testificação lá pelo apóstolo Tiago, que ele diz também, Tiago 2,26, não precisa abrir, ele diz assim, ó, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obra é morta. Ele faz uma comparação aí, mostrando, irmãos, que o espírito do homem é importante, é você. E o chamado, irmãos, vem muito antes do tempo que de repente alguém colocou a mão na sua cabeça, de você sentir alguma coisa. Irmãos, pensa aqui comigo. Eu não acredito que o embrião lá no ventre da mãe fica pensando assim, o que
que eu vou ser? O que eu vou fazer? Ele já nasce com chamado. Eu e você nascemos com um chamado. E aí o propósito da nossa existência, a nossa caminhada, descobrindo quem nós somos, é da vontade de Deus que você se identifique, que você se ache no corpo de Cristo. Não só no corpo de Cristo, irmãos, mas na sociedade, no mundo. Amém, queridos? Você está comigo? O apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência disso. Abra lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Estou falando aqui da primeira fase, irmãos. Recebimento. E isso não tem nada a ver com a sua articulação. Não há como nós ingerenciarmos o nosso chamado. Já nasce com a gente. Olha só que segurança. Quando, porém, ao que... Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Olha só a declaração de Paulo, irmãos. Olha a consciência de Paulo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Entenda, irmãos, que chamado não tem interferência humana. No ventre da sua mãe não há como decidir isso. Às vezes é comum, não há problema algum, a mamãe lá, no período de gestação, bota a mão na barriga, meu filho vai ser um médico. Eu declaro em nome de Jesus que ele vai ser um médico. Possa ser que sim, possa ser que não. E às vezes o problema já começa por aí, porque aí fica aquela coisa, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Irmãos, vamos mudar essa mentalidade. Não, você vai ser isso. Quem sabe se o seu filho foi chamado para ser um deputado estadual? E às vezes o mundo está assim, porque tem muita gente que deveria estar lá, e o diabo está sentado lá. Porque todo mundo pensa no médico, engenheiro, professor, né? Deputado, por que não? Presidente da República, um excelente motorista, e aí por diante. Associado, irmãos, àquilo que nós somos, quantas contribuições para o reino, irmãos, dentro do meu chamado. Porque chamado não é somente aqui, ó, pastor, aleluia. Aleluia, pastor, eu vou chegar lá, meu chamado é lá. Eu vou chegar lá. Pode vir. Seja bem-vindo. Mas que seja o teu chamado. Senão você vai se estrepar. A gente vai começar daqui a pouquinho. Por a gente está só, né, dando uma, né? Olha só que interessante, né? 1 Coríntios 12, 18. Eu vou ler na NVT, tá? Versão transformadora. 1 Coríntios 12, 18. Gente, não precisa abrir, não. São vários versículos. Tá? Vou tentar correr um pouquinho, por causa do nosso tempo. Mas nosso corpo tem muitas partes. E Deus, presta atenção aqui, ó. E Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Irmãos, chamado é coisa de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você nunca mais esquecer. Não invente chamado para ninguém. Diga para o seu irmão, não invente. Olha para o seu irmão, fala para ele, vai lá. Chamado para mim. Porque o crente às vezes vê alguma coisa, esse é, aquele é. Aí frustra a pessoa, tira a pessoa, aí faz uma lenha. Eu já ouvi muito chamado já. Né, Cátia? Meu Deus do céu. Eu vi aquilo outro. Um monte de coisa. Mas o responsável é você. Amém, irmão? Você está comigo? Então, eu falei aqui primeiro. Recebimento.
aprendemos que chamado não se inventa. Pegou aí? Aleluia, glória a Deus. Vamos agora entrar no segundo. Reconhecimento do chamado. Irmãos, a parte de receber está muito tranquila para a gente, porque não tem como ingerenciar o nosso chamado. Mas a questão do recebimento do chamado já começa a ficar um pouquinho complicado, porque envolve eu e você receber o seu chamado. Como é maravilhoso, irmãos, quando a gente consegue identificar o nosso chamado. Isso é muito bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Independente, a gente não tem que estar preocupado, porque às vezes, irmãos, a gente fica pensando num conto de fadas, ou vê um chamado do outro irmão, lindo, maravilhoso, você até deseja. Você pode até passar por um chamado por um tempo, mas não é aquela área que Deus preparou, reservou para você. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, estar no centro da vontade de Deus é maravilhoso. Quantos aqui sabem que eu já fui da Marinha? 8 anos aqui. Eu fui da Marinha, irmão. Eu me sentia mal lá dentro. Eu percebi que não tinha chamado. E eu sei que algumas coisas aconteceram, me enrolei. Talvez eu tenha me equivocado em algumas coisas, ou era para cumprir um tempo. Eu sei que foi uma confusão. Mas era muito claro, irmãos, na minha vida, que não era o meu chamado ali. E ao longo do tempo a gente vai percebendo isso. A gente vai entrar mais nesse detalhe. De coisas, às vezes, que você percebe aqui, olha, ou eu posso estar por um tempo, né? E a gente tem que ter muita maturidade até para perceber isso, que às vezes, pelo fato de você ter a sensação de que aquilo que você está fazendo é por um tempo, não significa que você vai deixar de fazer aquilo. Ou possa ser que você esteja numa fase que não está preparado para exercer aquilo que você já está. Por isso que essas fases são importantíssimas a gente entender. Não há como a gente abrir, irmãos, falar de várias particularidades no chamado. Eu quero focar aqui justamente nessas fases. Mas há algumas particularidades dentro do chamado que a gente precisa ter muita atenção. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Então é importante eu reconhecer, né? Eu não tenho que ser uma outra pessoa. Eu sei que há gente que não consegue reconhecer. A gente pode pegar exemplos aqui na Bíblia, irmãos, de situações em que tem o conhecimento chamado, mas não aceita. Pessoas que percebe aqui dentro o chamado que tem, mas foge dele. A gente vai citar aqui na Bíblia exemplo de camaradas que foi chamado para cumprir uma missão. E aí fez uma coisa totalmente diferente. Ou então, a pessoa quer ser uma coisa que não foi chamado para ser. Tá, o chamado dá. Ó, Deus chamou para isso, mas o cara quer ser outra coisa. Aí fica insistindo. É problema, irmãos. E aí, para ajudar você a entender essas particularidades, existem 3 fatos do reconhecimento de um chamado. 3 fatos. Primeiro, aceitar. Seria o ideal. A gente pode lembrar, sabe de quem? De Isaías, quando o Senhor falou com ele. E prontamente ele disse assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Sem rodeio, sem lenga-lenga, sem charme, sem corpo mole. Epa, eu estou aqui. Maravilhoso isso. Isso é muito bom. E às vezes, nem sempre funciona dessa forma. A gente pode pegar, né? A questão do aceitar é muito fácil para a gente. Agora, recuar. Podemos lembrar de Gideão. Lembra de Gideão? Quando Deus falou com ele assim, ó. Deus chamou ele de homem valente. E ele falou assim, eu sou o menor de todas as tribos. E começou a se acovardar, achando incapaz, ou arrumando desculpa para exercer o seu chamado.
E quanta gente nos dias de hoje estão arrumando desculpas. Tem um chamado, tem um talento, mas está na preguiça. Começou. Deixa eu beber uma água aqui. O que o pastor está vendo em mim? O que ele viu em mim? O Senhor está vendo você, meu irmão. O que ele viu em mim para me chamar para isso? Pega, irmãos. Eis-me aqui. Porque a mentalidade do homem, irmãos, é limitada. Não tenta, irmãos, arquitetar como vai ser. Irmãos, eu me lembro quando... eu vou falar mais detalhes disso depois. Quando eu recebi uma palavra há muito tempo para jovem que eu iria pastorear uma igreja, irmãos, eu fiquei apavorado. E eu vou ser sincero para você, eu não acreditei. Ele falou assim, ó, Deus falou comigo. Amém, amém. Mas aqui dentro, mentira. Alô? Parece um pouco com você? Não, né? Aí ele fala assim, Gideão, eu sou menor da tribo de Israel. Desculpas, irmãos. Será que nesse tempo ainda estamos dando desculpas para cumprir o nosso chamado? Ou então, irmãos, dentro do recuar, do recusar, querer ser uma outra pessoa. Tem pé, irmãos, querendo ser mão. Ao pé olha assim para a mão assim. Eu queria ser para poder tocar nas coisas. Estou aqui comendo terra. Alô? Gente com chamada à inveja do outro. Algo muito sério, irmão. Em vez de ele celebrar do chamado do irmão, que ele vai somar, agregar no corpo de Cristo, produzir, edificar o corpo, o cabra está com inveja. Quem já foi no banco aqui? Já viu no banco aquelas portas giratórias assim, ó? Viu? Ali tem uma velocidade que é limitada ali. Se você tentar forçar a correr, ele vai travar. Irmãos, não force a barra, porque a porta vai travar. É o certo, vai travar. E se é algo, irmãos, que está dentro da gente, não precisa fazer força, porque a laranja não, o fruto laranja, no pé de laranja, não faz força para nascer laranja. Ele vai nascer laranja. Se você foi chamado para ser isso que Deus chamou você, vai acontecer. E aí tem coisas que vai depender de você. E a gente vai aprender isso um pouquinho. Então, irmãos, dentro desses fatores do reconhecimento do chamado, aceitar, recuar, tem um terceiro aqui, antes de eu falar aqui da questão de precipitar, aceitar, recuar e precipitar, né? Eu posso pegar um exemplo aqui de um outro personagem que teve dificuldade de aceitar os seus chamados. Quer ver um personagem? Vocês conhecem? Jonas. Lembra de Jonas? Jonas vai para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. Se você olhar no mapa, é uma linha que faz 180 graus. Desse lado aqui é Nínive e desse outro lado aqui Tarsis. É o lado oposto. Em vez de ele ir para cá, ele pegou o sentido oposto. E aí, irmãos, o resultado de ele pegar o sentido oposto, ele passou por uma grande tempestade. Você conhece a história? Então tem muita gente, em vez de pegar essa direção do seu chamado, está pegando o sentido oposto. Vai passar por tempestade. E a gente pode aprender, se você ler a própria história, vai ver que Jonas rodou, sofreu, passou por uma tempestade, no final ele foi para Nínive. Por que não seria mais fácil dizer assim, Senhor, eis-me aqui? Não, ele ficou, fugiu, parou no ventre de uma baleia, aquela coisa toda, aquela pressão no final, ele foi.
E eu entendo, irmãos, que às vezes, um chamado, às vezes, quando a pessoa entra às vezes, dentro desse contexto, numa tribulação só, num vento só. Não, mas é porque Deus estava me preparando, não sei o que, irmão, nem sempre. Às vezes é porque você tentou fugir, pegou no sentido oposto. Rodou, parou aqui. Seria muito mais fácil você dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Você está comigo? Eu posso acreditar que muitas pessoas, não aqui, mas no Japão, vai entrar no chamado na base da dor. Vai rodar, é verdade, não tem como fugir mais. Eu vou obedecer ao Senhor, ao Santão. Com os esparadrapos aqui, agora eu vou. Aleluia. Agora percebi que eu tenho que obedecer ao Senhor. Alô? Você está comigo? E aí, irmãos, da questão de precipitar no chamado, a gente pode pegar um exemplo de Saul. O Saul tentando ser sacerdote. Lembra dessa passagem? Samuel mandou ele espera aí. Samuel estava demorando uma missão. Saul, para tentar ajudar, fazer alguma coisa, ele foi sacrificar. Só que ele não foi chamado para ser sacerdote, é para ser rei. Ele sacrificou, fez aquela coisa bonita toda, fez tudo certinho, como todo mundo faz, mas não foi chamado para isso. E aí tomou um tonhonhon do profeta Samuel. Melhor é obedecer do que... Diga para o seu irmão, eu vou lá, ele não ouviu não, vou lá. Olha para o seu irmão e diz assim, cara de profeta, melhor, diga para ele, é obedecer do que sacrificar. Às vezes você está fazendo muita coisa boa aqui, né? Aleluia, glória a Deus, mas está totalmente fora do chamado. Está fazendo algo que Deus não chamou para você fazer. Está querendo se envolver com a igreja, mas Deus chamou para você ser um profissional lá fora. Ou vice-versa. Deus chamou para você ser um ministro. Está lá se enrolando, metendo a cabeça para lá e para cá. E Deus chamou para você ser um missionário, um pastor. Você me ama ainda? Aleluia. E nós não pegamos Deus de surpresa, irmão. A cabeça do crente é quando somos chamados, ele começa a pensar na sua capacidade natural. Eu não posso, eu moro aqui, moro no Retiro, eu moro em Guaratiba, não tenho ensino. Aí começa a vir um monte de relatório. Não é assim que acontece, gente? O que o pastor me viu, o que a irmã me viu em mim para me chamar? Eu não sou nada, sou tão pobrezinho, não tenho dinheiro. Não é isso que a gente faz? É ou não é? Fala, irmão. Eu me lembro de Moisés. Quando o Senhor chamou Moisés, ele tinha uma dificuldade de comunicação, de fala. Uns dizem que ele é gago, né? Eu não sei. Tinha uma dificuldade de comunicação. Mas tinha Arão, que era eloquente, sabia falar, se expressar. Vamos pensar numa coisa aqui. Vamos pensar na forma da carne. Vamos lá, me ajuda aqui na carne. Vou entrar na carne aqui agora. Vamos lá. Não era mais fácil para Deus chamar Arão, que sabe falar bem? Resolveu o problema, né, André? Mas chamou Moisés, que não sabia falar direito. E às vezes o crente fica pensando assim, por que Deus chamou ele? Ele é assim, assado. Eu sou melhor do que ele. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Arão era tão especial que o tempo que Moisés foi lá em cima receber os mandamentos, Arão ficou tomando conta lá de Israel. Fez uma bagunça, desviou quase todo mundo. Não tinha chamado para... 40 dias apenas foi suficiente para desviar quase todo mundo.
Então, chamado, irmãos, é algo muito sério. Eu sei que nessa ministração você vai parar de ficar se comparando ou comparando outra pessoa. Deus não vê como vê você, porque há uma particularidade dentro do chamado que é só você que tem. Amém, irmãos? Não tem preto, não tem branco. Você pode ser Botafogo. Tô brincando, Valzinho. Amém? Eu brinco com o Valzinho pra caramba assim. Você tá comigo? Aleluia! Ô, glória! Eu posso pegar um paletó, se eu colocar na minha filha, Karina, atrás, vai ficar enorme. Aquele paletó, irmão, só serve para mim. Eu não tenho que vestir aquilo que só cabe naquele irmão. E o chamado, irmãos, é exatamente isso. Eu estou falando aqui, irmão, exatamente aqui na segunda fase de um chamado, né? O recebimento. Recebimento não, reconhecimento, né? É isso? Reconhecimento do chamado dependerá do seu comprometimento com Deus. Então, na medida que eu me comprometer com Deus, irmãos, a gente vai se sensibilizando e entrando naquilo, compreendendo, ó, é isso que Deus chamou para mim. A minha intimidade com Deus vai contribuir muito, irmãos. Volto a dizer que eu não quero que você canalize apenas a questão do chamado no ambiente, irmãos, igreja. Porque, irmãos, tanto lá fora como aqui dentro, no final você vai perceber que está tudo ligado. De repente não tem chamada aqui dentro do ofício, da prática no corpo de Cristo, ou no meio de algum departamento, né? Mas sou um servo do Senhor, sou um excelente enfermeiro e eu posso contribuir muito no reino com a minha profissão. Fui chamado para ser enfermeiro, fui chamado para fazer parte de projetos na igreja, sou chamado para lá no hospital eu falar do amor de Cristo lá. Olha que maravilha! Dentro do seu chamado. Você está comigo, irmãos? Romanos capítulo 11, versículo 29 diz assim, ó: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ponto final. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, recapitulando aqui, irmãos, nós falamos aqui sobre recebimento, falamos sobre o reconhecimento, e dentro do reconhecimento, nós citamos aqui os fatos em relação ao reconhecimento do chamado, aceitar, recuar ou precipitar, né, que pode acontecer isso. E a gente vai falar agora da terceira fase de um chamado: desenvolvimento. Ou seja, já entrando no seu chamado. E eu espero que todos cheguem aqui. Porque, irmãos, às vezes o problema já começa no recebimento. Ali já para. Tem lá a informação, o conhecimento do chamado dele, mas aqueles fatores entram. Em vez de aceitar, tenta fugir, inventa alguma coisa. Se acha pobre coitado, acha que não é capaz, e isso, irmãos, é uma das formas que pode estancar a ação de Deus na sua vida. No natural, irmãos, isso também a gente pode pegar como exemplo. Às vezes você percebe, um jovem adolescente, que você percebe que tem uma vocação para uma área. Então, qual é o papel do pai e da mãe quando percebe isso? É incentivar, é investir. Pelo fato de eu ser chamado, ter um chamado, não só no corpo de Cristo, mas fora também, eu tenho que me aperfeiçoar dentro do chamado. Eu tenho que desenvolver o meu chamado. Você está comigo, irmãos? Se envolve estudar, eu tenho que estudar. Só que há uma maestria, uma facilidade quando a pessoa tem um chamado para isso.
Uma certa ocasião, o André estava citando, não sei se ele se lembra, o André ele ensina também a tocar instrumento. Ele deu um exemplo, que há pessoas que nascem com o dom de aprender a tocar instrumento e aprende com a facilidade. Tem uns que são autodidatas, aprende tocando sozinho. E tem outros que não tem o chamado, mas ele pode desenvolver, mas vai sofrer mais um pouquinho. E às vezes ele olha assim, rapaz, o fulano ali, com uma facilidade, é o chamado dele. Existe um talento nele, já nasceu com ele. Tem uma sensibilidade. Quem foi que te ensinou isso? Não sei, eu aprendo sozinho. É um dom que está nele. Amém, irmãos? E pelo fato do jovem, né, do moço, da moça aprender o instrumento, é importante que ele se desenvolva, né? Aprenda algumas técnicas. Vai enriquecer mais o chamado dele. Você está comigo, irmãos? Para a nossa vida no Evangelho, lá fora, é a mesma coisa. Eu tenho um chamado para servir no corpo de Cristo. Eu tenho que me dedicar. Se eu tenho um chamado para ensinar no departamento infantil, o que eu tenho que fazer? Estudar. Se eu fui chamado para fazer parte do Ministério de Música, cadê a Andréia? Vou ajudar o departamento de música. Eu tenho que estudar, querido. Não vou cantar aqui debaixo de inspiração. Eu tenho que estudar. Eu tenho chamado. Estou acompanhando. Não sei não, tá, irmão? Tem que estudar. Tem uma voz maravilhosa, mas não estudar. Eu sou um pregador, um pastor, eu tenho que estudar. Você está comigo, querido? Segura aí, viu? Atos capítulo 13, vamos lá. Quero que você abra comigo. Olha só que interessante. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, preste atenção, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Passado e presente. Dentro desse texto. Uma aqui, presente. Separai-me. Ok. Foi separado para servir a obra. Agora, passado. Aqui os tenho chamado, ou seja, já havia um chamamento. Eu acredito que do chamado até separado houve um tempo. Percebe, irmãos, que é importante, e a gente vê aqui até mesmo servindo para nossas vidas como liderança, como ministros. Um exemplo aqui, eles oraram e jejuaram para separar as pessoas. E o Espírito mostrou Barnabé e Saulo. Vamos abrir um parênteses aqui. Imagine se Saulo fosse morador aqui de Guaratiba. Se você não se lembra da história, Saulo era um perseguidor dos cristãos. Alô? Ele batia a palma na morte dos crentes. E aí, imagine Saulo, um perseguidor aqui da região, entrando e Deus dando a direção para separar para a obra. Rapaz, o camarada há pouco tempo aqui mandava passar o facão nos cristãos, agora é obreiro, é ministro, é líder. Chegou amanhã. Eu estou aqui há tanto tempo, sou fiel, dizimista, dou glória a Deus, aleluia, sapateio, e o pastor não está me vendo. Mas é coisa do Espírito Santo.
E vai ter situações que você nem eu vamos entender. E aí, irmão, se você for lá no capítulo 14, no mesmo livro de Atos, só lá no capítulo 14 que eles foram chamados de apóstolos. Eu pego essa parte aqui, eu me lembro, irmãos, da visão do verbo da vida. Aqui não tem aquela coisa assim, quando vai separar, licenciar, ordenar um ministro, você vai ser licenciado evangelista, ministro. No caso de pastor, porque tem a função de governo. É comum que se fale pastor, porque ele vai cumprir uma função de governo, se ele for liderar uma igreja. Mas nos outros 5 dons ministeriais não é comum. Você, a partir de hoje, você foi consagrado a profeta. Todo mundo vai chamar de profeta. Não existe. Ele é chamado, ele é separado como ministro. Agora, o que eu estou fazendo no corpo de Cristo? Você tem que saber. E uma das coisas que acontece, irmãos, quando um membro entra num processo para ser licenciado e ordenado, ele passa pela coordenação doutrinária. E lá o coordenador pergunta: você sabe qual é o teu chamado? Sei não. Então pode voltar. É ou não é? É assim. Ué? Não está certo, irmãos? Estou lá na fila de licenciado. Olha, todo mundo gravatinha. Vamos gravar aqui, ó. Cara de profeta lá. Está fazendo o quê? Vou ser licenciado. Aleluia, ministro. Glória a Deus. Aí na fila, vai um, aí entra outro lá. Amém, irmão? Assina aqui, preenche aqui. Você sabe o teu chamado? Não sei não. Está fazendo o que aqui? Alô? Você está comigo? Pastor, eu fui lá na coordenação doutrinária, me perguntaram o que eu sou. O senhor sabe o que eu sou? Eu não sei não. Dá glória a Deus, aleluia. Vai lá, dá glória a Deus. Não sabe, aprenda hoje. Tá certo, irmãos. Aí o crente Nutella, minha esposa sabe disso, Nutella, os crentes de hoje em dia. O crente Nutella quer esperar o vaso vir rodando para botar a mão na cabeça. Você é isso. Irmãos, pode acontecer? Pode, irmãos. Vocês vão ter problema comigo, porque eu posso perceber, mas eu não vou falar. Não vou. Pastor, mas por quê? Descubra. Dá o teu jeito. Se vira nos 30. Vai jejuar, irmão. Você tem um chamado, não sei o que é. Não é assim, Val, que eu faço? É isso aí. Eu não quero essa responsabilidade, não. Não, pastor, eu sou isso porque eu sou... Não, eu não, mano. Segura essa bola aí, querido. Mata essa bola no peito. Aleluia. Você está comigo? Por isso que entrar no chamado antes do tempo é problema. A gente viu aqui o texto, quando separou Saulo e Barnabé. Foi chamado. Ficaram bonitinhos, esperando. Eles sabiam do chamado? Sabia do chamado. Agora, quando vai entrar? Eu não sei quando. Irmãos, tem muitos crentes, às vezes, assim, dentro do processo, dentro das fases do chamado, descobre o chamado que tem e acha que tem que ser hoje. Aí vem um profeta lá, aí bota a mão na cabeça, aí todo feliz, né? Aí chega aqui na igreja, pastor, o vaso falou comigo, aleluia, que eu sou um profeta, aleluia. Amém. Está no nível da mula. A mula foi usada. Está no mesmo nível. Se não entendeu, lê a Bíblia que você vai saber. Não entre no chamado antes do tempo. Não force a barra. Tem gente que fica com raiva da liderança, irmãos. Aqui não, graças a Deus que aqui a gente não tem. Mas tem gente que fica com raiva. Porque o profeta falou, porque eu vou no lugar, vai um monte de profeta, recado para mim, recado para cá. Quando chego para cá, o pastor não fala nada comigo. A Kátia me conhece, eu faço de propósito.
Eu não vou falar. Eu fui na Doquinha, eu fui no irmão lá que planta bananeira, olhou para mim, acho que vejo um cajado na sua mão. Aleluia! Pastor, eu fui numa igreja ali da irmã Doquinha, falou que me viu um cajado dourado, assim, desse tamanho, na minha mão, um cajado, uma vara. Terra! Oh, glória! Mas não significa que você vai ser pastor aqui. Sabia? Aleluia. Eu ouvi de um profeta que ia ser pastor, eu tinha 14 anos de idade. E eu fui ser pastor, acho que foi 36 anos. Muito tempo, né? Mas como eu não tinha, como erradamente, não acreditei muito, até esqueci. Aí o tempo foi passando, foi aparecendo mais vaso. Eu falei, rapaz, esse negócio é sério. O negócio é um pouquinho sério. Fiquei meio... E veio, irmão, sem fazer força. Você pode ir para o Japão, no céu, debaixo da terra, na lua. É o teu chamado, irmão, é você. Não precisa ajudar o Espírito Santo. Será que o pastor ele não está vendo? Será que ele não está sensível? São gestos, às vezes, que as pessoas fazem para tentar ajudar. Não precisa. Diga para o seu irmão assim, não precisa. Eu me lembro que o pastor Edmilson, vou contar um pouquinho a minha história. Dá tempo? Dá, né? Quando eu vim para o Verbo da Vida, quando eu saí do outro ministério, eu era pastor em outro ministério. Já me sabe da história. O pastor Edmilson, com todo o jeitinho dele, me chamou. Posso conversar com você? Amém. Vamos trabalhar? Aí eu dei mole, eu falei, vamos. Já era. E eu pensando, já havia um cajado para mim, né? Já estava um cajado na minha direção. Desceu o pastor auxiliar, né? Aleluia, né? Deve ser. Eu queria te fazer uma proposta para você. Tá gravando isso? É hoje que eu vou sentar lá com supervisão. É hoje. Eu queria te fazer uma proposta para você servir como diácono aqui. Lembra disso? Pode ser? Eu falei, pode. Não tem problema para você não, porque você antes lá era pastor aqui, porque ninguém quer. Não tem problema com isso não. Sou um eterno diácono. E servir como diácono lá. A única preocupação que eu tinha, Cátia se lembra disso, era com os irmãos de outra igreja, que de vez em quando vinha aqui na pedra. E me via lá com a gravatinha no meio dos diáconos lá. Aí ficava assim, pastor, o senhor está fazendo ali? Sou diácono? Eu falei, sou. O senhor foi rebaixado, pastor? Ou não foi? Pastor de mim até perguntou assim, como você vai lidar com isso? Eu falei, pastor, não tem problema com isso não. Mas depois, quando eu vi sentir na pele a pressão, né? Gente ligava para lá. Eu não aceito. O senhor é pastor. Eu não aceito isso. Estão matando o seu ministério. Eu falei, irmão, calma. Né? Entrava na paranoia, ficava nervoso. Irmão, calma, irmão. Eu que aceitei. Mas não pode ser pastor. Estão matando o seu ministério. Não, irmão, não está matando, não. E eu me lembro de uma frase que eu não esqueço até hoje. Ele fala assim, Marcelo, se você tem um chamado, ninguém pode impedir. Porque se eu impedir teu chamado, Deus me atropela. Foi isso que ele falou? O Verbo da Vida para chegar a pastor era no mínimo 3 anos. Eu fui com 1 ano e meio. Ninguém nunca no Verbo da Vida foi com 1 ano e meio como pastor. E aí eu soube disso, mas pastor, mas o senhor... Não, já falei com o pastor Bud, ele disse assim, não, se Deus falou, irmão, pode fazer. Quando foi? Olha que maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente bota regras aqui, né, André? A gente bota regras, mas quando Deus mandar, irmãos, acabou. Ah, irmão, chegou amanhã, chegou ontem, e daí, irmão?
Chegou amanhã, já está ali, já está cantando, já está na frente. Eu estou aqui, sou fiel, dizimista, canto, dou glória, planto bananeira e não fui chamado até agora. Irmão, chegou amanhã, já está ali. Aleluia. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu. Não vou falar o nome não. Teve um irmão que veio me procurar e falou assim, ó, pastor, eu vim aqui para servir. Amém. Eu gosto de ouvir essas coisas, irmão. Não fico triste não. Amém. Pode fazer isso, pastor, eu vim aqui para servir. Amém, irmão. Então, você veio para servir? Amém. Eu estou precisando que você me ajude a servir num departamento X. Não, pastor, mas Deus... Aleluia. Deus me chamou para servir no departamento Y. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, mas eu preciso no X. Mas ele falou comigo, pastor, no Y. Então tá bom, não serve mais não. O servir, você vai servir em qualquer lugar. Aonde você for servir, irmãos, não tem problema, não vai minguar, você não vai ser esquecido. Você está lá no meio das ovelhas, lá, cuidando das ovelhas, está lá o local de promoção, está sendo chamado, é esse, não, é esse, lembra de você? Lembra lá? Não é, mas tem um que está lá, não está aqui, mas está lá, Deus está te vendo. Então é importante, irmãos, é se envolver mesmo, irmão. Não fique preocupado em chamar, não. Se envolva, se ofereça, se exponha. Isso vai te ajudar a se identificar no corpo de Cristo. Aprenda, criatura. Não fique sentado esperando vir um vaso, um anjo com a espada de fogo e botar na mão, eis que te digo que você é um pastor. Não, irmão. Nem sempre funciona assim. E talvez o chamado ainda não se manifestou porque você está acovardado. Está muito cansado. Está muito preguiçoso. Está muito covarde. Segura aí, irmão. Segura aí. É melhor obedecer, irmãos. Como vai ser, pastor? Onde vai ser? Quando vai ser? Quer a resposta? Fala assim, eu quero. Diga aí. Fala com coragem, vai lá. Não compete a você. Não sei quando, irmão. Apenas se coloca à disposição do Espírito. Irmãos, ninguém vai atrapalhar o teu chamado, não. Eu pensava que assim, estão minguando, estão... Irmãos, uma coisa eu digo para você. Se não é aqui, é em outro lugar. Às vezes é um tempo que você está passando aqui para ser treinado, para ir para outro lugar. Pode ser aqui, pode ser... Irmãos, tem coisas que Deus não vai mostrar agora. Ele só quer que a gente obedeça. Você está comigo, irmãos? Eu falo para a Kátia, a gente sempre conversa sobre isso. Nós não temos um cordão umbilical aqui grudado em Guaratiba, não, irmãos. Na hora que o senhor falar comigo assim, acabou o seu tempo. Linha na pipa. Não é? Vamos embora. Porque eu não quero ser peso para vocês. Na hora que meu tempo... acabou o tempo, pastor Marcelo em Guaratiba. Vou pegar a malinha. Tchau, tchau. É melhor, irmãos, é mesmo. Tem a dor da saudade, isso é normal, irmãos. Tem gente que vai ficar com saudade, né? Isso aí. Vai ter gente que vai fazer até festa, tá folga. Tô brincando, irmãos. Tô brincando, mas André, mas a gente não sabe, né? E se o tempo acabar, Deus levantar outro, vai ser melhor ainda. É assim que funciona o reino, querido. Não brinque com as coisas de Deus. Não se estribe no seu próprio entendimento, irmãos. Não fique arquitetando a obra de Deus. Chamado é algo que nasceu na pessoa. Deus colocou lá o tempo dele, a hora dele. Você está comigo, querido? A gente vê exemplos de homens de Deus lá no Verbo da Vida, no ministério, quando a gente tem a oportunidade de ser ministrado, né? Nas conferências de ministros, quero incentivar você a participar.
nos próximos presenciais. Depois eu vou orientar como participar disso. Na reunião de pastores. Pastor, irmãos, que está lá no Nordeste, daqui a pouco larga tudo, vai lá para o Sul. Às vezes o apóstolo fala assim, ó, fulano, estou precisando de você lá em São Paulo. Amém, pastor, vou lá. E às vezes esse pastor, com projeto, com construção, coisa para fazer lá, simplesmente obedeceu. É ou não é? Você não vai falar nada, não. Eu estou debaixo da tua direção de Deus. Uma coisa a gente precisa entender. Se você for chamado para fazer uma coisa que não é o seu chamado, a responsabilidade não é sua. Mas há uma graça sobre a sua vida para você cumprir aquilo, porque você está debaixo de obediência. Não, pastor, o que o senhor falou comigo com o meu ministério é isso, o senhor está mandando fazer outra coisa. Obedeça. Há uma graça sobre a sua vida porque você está debaixo de obediência. A responsabilidade é da liderança que chamou para você fazer. É benção, irmãos. É maravilhoso isso. Quantos estão aprendendo nessa noite? Quantos creem que tem um chamado? E por último, o cumprimento do chamado é o mais fácil, é o mais tranquilo. Esse é o desejo no coração de Deus, que cumpramos o nosso chamado e até o final. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que entra no chamado, mas não vai até o final. Tem um grande evangelista que já está com o Senhor, chamado Miles Monroe. Ele dizia que os grandes tesouros se encontram no cemitério. Porque tem propósitos ali que foram enterrados. Gente que morreu antes do tempo. Poderia estar produzindo riquezas, contribuindo para o reino, mas foram embora. Muitos ali foram embora antes do tempo. Riqueza no cemitério. E eu sei, irmãos, que vai ter muita gente, não aqui, eu declaro que isso não vai acontecer aqui, mas vai ter muita gente sendo arrebatados, mas não cumpriu o propósito nenhum. Lembra da parábola dos talentos? Foi dado um talento a uma pessoa, 2 talentos a segunda pessoa e 5 a terceira pessoa. Aqui deu 5, produziu 100%. Aqui deu 2, produziu 100%. Aqui deu 1, sabe o que ele fez? Enterrou. E foi cobrado. E no dia, irmãos, do julgamento, não para condenação, mas para recebermos o prêmio, seremos cobrados daquilo que nós fomos chamados para fazer aqui na terra, em vida. Mostra as tuas obras. Vai passar pelo fogo. Se não se queimar, beleza, aqui. Vai ser passar. Se queimar como palha e feno, não serviu para nada. Vai ter muita gente chegando diante do Senhor e vai se sentir envergonhado. Porque Deus falou assim, ó, eu chamei para você ser um médico. Onde você estava? Eu fui pastor. Fui chamado para você ser um deputado. Onde você estava? Eu era um enfermeiro. E aí por diante. Você está comigo? E aí a recompensa vai ser, a Bíblia fala danosa, no sentido de dano, irmãos. Não é que tristeza vai entrar, mas é um certo pesar que eu acredito que venha acontecer. Poderia ter produzido muito mais. Deus capacitou, Deus estruturou você, nos estruturou para desempenhar o chamado, para alcançar pessoas, fazer muitas coisas nessa vida. Não foi feito. É um pesar. Mostra as suas mãos. O que foi feito? Eu fiz. Era para produzir 500. Produziu só 5. Mas você tinha toda a capacidade, graça, talento para produzir 50. Por que 5? Você está comigo, irmãos? Eu percebo no Espírito várias pessoas aqui na igreja que têm chamado forte, mas está acovardado. Está dormindo. E a palavra de Deus nessa noite, digo para você, desperta você que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Identifique o seu chamado. Se envolva com o corpo de Cristo. Como é que eu percebo o meu chamado? Como é que eu descubro o meu chamado? Se envolva, irmãos. Faça o básico. Qual é o básico? Servir ao Senhor, estar à disposição. Não trate a obra do Senhor relaxadamente. Não é de qualquer maneira.
Existem as programações na igreja, se envolva, participe. Tem uma área que está precisando. Opa, está precisando de quê? Eu posso ajudar. É assim, irmãos, que funciona. Fica lá. Misericórdia, irmãos. E pessoas ali que só falta se posicionar e alguém perceber e ajudar aquela pessoa. E você vai começar a se descobrir no corpo de Cristo. Deus não tem compromisso com o preguiçoso. Deus não tem compromisso com o covarde. E eu gosto de um versículo aqui. Estamos começando a encerrar, viu? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Você pode abrir, por favor. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, aleluia, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus, aleluia. Eu quero orar com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou muito forte contigo. E você foi despertado para coisas que Ele já comunicou ao seu coração há muito tempo. E aí você não se posicionou. Essa palavra não é para condenar você, mas é para te despertar. Enquanto você está respirando, você pode, meu irmão, voltar à posição. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Reconhecendo o seu chamado. O chamado nasceu em cada coração, em cada vida. Antes do ventre da nossa mãe, Ele nos conhecia. Nos abençoou. E você teve a oportunidade, assim como eu, de reconhecer aquilo que o Senhor já comunicou com você. E depois do reconhecimento, é desenvolver o chamado. Talvez você esteja trabalhando, se envolvendo nas coisas de Deus, fazendo muitas coisas, e não sabe ainda o teu chamado. Fique na posição, seja fiel ao Senhor. No tempo certo, na hora certa, Ele vai falar com você. E se você já se identificou no corpo de Cristo, cumpra até o final. Combata o bom combate. Guarde a sua fé até o final. Pai, muito obrigado por essa igreja maravilhosa. Uma igreja de talentos, uma igreja de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Eu sei que o teu Espírito está de uma forma silenciosa, tratando individualmente. Nós não queremos negligenciar o tão grande chamado. Como é maravilhoso, Senhor, servir ao Senhor. Senhor, perfeito amor lança fora todo medo, toda preocupação caindo por terra, todo espírito de inferioridade, toda inveja, toda soberba. Em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, como corpo de Cristo, fomos colocados aqui para edificar uns aos outros. Uns aos outros. Se eu sou a mão, eu quero exercer com fidelidade o ofício de mão, a funcionalidade de mão. Se eu sou o pé, que eu possa sustentar, que eu possa desempenhar com fidelidade a minha função. Se eu sou um profissional, se o Senhor me chamou para ser um profissional lá fora, para investir no reino, um empresário bem-sucedido, para injetar no reino, para contribuir no reino, que eu faça isso com fidelidade, que eu não venha ter inveja do outro que está numa posição que eu desejaria estar, mas que o meu foco seja
simplesmente desenvolver o meu chamado. E eu declaro em nome de Jesus, Igreja de Guaratiba, uma igreja forte. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aqueles que estão em casa nos assistindo também, sejam edificados nesta hora. Não permitindo que as tempestades dessa vida nos parem. As coisas dessa vida nos deixem tardios ou vagarosos. Mas que possamos correr a nossa carreira. Combater o bom combate da fé. Completar essa carreira. Não pela metade. Queremos começar bem e terminar bem. Que shekeni mamamá, boloco shekeni mamá, roclamandare creshekeni mamamamamá, rekele malaste feke shekeni mamamá. Continue levantando profetas, evangelistas, pastores e mestres no nosso meio. Continue levantando homens e mulheres cheios de Espírito Santo, professores do Rema, pastores, presidentes, ministros auxiliares, liderança de departamento, músicos cheios do Espírito Santo, peritos que tocam bem, com sabedoria, cantores cheios do Espírito, continue levantando, em nome de Jesus. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Nenhuma confusão tomando conta desse corpo, mas que possamos saber o que nós fomos chamados para ser nesse tempo. Eu declaro em nome de Jesus, cada liderança nas tuas mãos, capacidade, Senhor, há uma graça sobre a vida deles, capacidade sobrenatural de agir, sem medo, sem reservas. Em nome de Jesus, ministro cheio da unção, não duvidando daquilo que foram chamados para fazer. Ministro de música ousado, cheio do Espírito Santo, compondo músicas vindo do coração do Pai. Em nome de Jesus, diácono cheio do Espírito Santo, como diz a palavra, fiéis, compromissados com o reino. Aleluia. Departamento social crescendo, avançando. Graça sobre a vida deles, graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado com a prática da palavra. Você recebeu nessa noite? Eu tenho um chamado, vamos lá. Jamais vou me calar, eu tenho um chamado. E o Evangelho? No ventre da minha mãe, eu sei que Deus. Mais uma vez, eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado do Evangelho. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado. Sentai-vos.